né, no escuro, né, ali praticamente, vamos falar, um mendigo hoje, né, na rua, em qualquer lugar, qualquer canto. Mas ele quis que fosse dessa forma. Isso já era já o plano de Deus, né? O menino rei, né? Jesus é rei dos reis, né? Nascer naquele celeiro, nascer naquele estábulo, né? Pobre, né? Sem nada, mas por quê? Aí entra o significado da Sagrada Família também, que mais pra frente a gente vai meditar. Então, assim, como eu falava, né? Por que o Natal para nós, né? Claro, o cristão ainda mais, ele dá esse ar, né? Nossa, algo está acontecendo, algo diferente. Nossos corações começam a bater mais forte. A gente começa até, às vezes, a sentir saudade das pessoas que passaram, as pessoas que fizeram parte das nossas vidas. Mas quando a gente olha com o olhar cristão, fala, nossa, foi tão bom aquele Natal com aquela pessoa. E você começa... Bate uma saudade, mas também bate alegria. Né? Porque é um momento que acho que, assim, talvez seja o momento que todas as famílias, independente das suas indiferenças, conseguem se juntar, conseguem se falar. Às vezes, assim, a gente fala assim, poxa, mas só no Natal que eu tenho que pedir perdão e depois o ano inteiro volta o que era. Mas porque o Natal é isso, né? Então as pessoas, elas se sentem, o coração dela começa a palpitar mais forte, né? E é isso, família, sabe? É isso que acho que a palavra de Deus ela quer falar para nós hoje, né? Eu acho que a gente encerra essa passagem aqui hoje, eu acho que a gente tem que ficar com esse sentimento, né? Lembrando, né? Ou lembrando ou tentando imaginar, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma graça muito grande, né? Isso desde pequeno, viu, gente? Eu acho que já falei alguma vez no meu testemunho, em algum momento, que quando a minha mãe deixava a Bíblia em cima do lado da cama dela, né? Eu pegava a Bíblia e começava a meditar. E eu tinha algo comigo, até hoje eu tenho, que quando eu começo a ler a passagem, eu começo a imaginar, sabe, a situação acontecendo, né? Começo a ver cenas, né, assim, coisa minha. Então, assim, eu queria que hoje, né, em cima dessa passagem de hoje, que é tão forte para nós, né, é o ápice da Igreja Católica, o nascimento, né, a gente está meditando o nascimento de Cristo hoje, né, então que a gente possa tentar imaginar, né, Cristo nascendo lá, naquela manjedoura, naquele celeiro, os animais, né, em volta, a estrela, né, brilhando em cima dele, né, e nós trazer para o nosso carisma a Missão Belém, né, o pobre, né, o último da rua, o último lá na nossa esquina, o último lá onde a gente mora, o último lá na nossa casa, talvez o último lá no nosso matrimônio, o último, sabe, infinidades, né? E tentar trazer para o nosso carisma, né? É isso, família. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Eu vou ler a meditação aqui também do dia, antes da gente abrir para a partilha, tá bom? A meditação de hoje vem falar, né? A simplicidade do nascimento de Jesus é um convite para refletirmos sobre os valores e o consumismo que marcam o constante conflito na sociedade moderna, sendo que a verdadeira alegria do Natal não está nisso, mas nos valores familiares, que são o amor, a união, a partilha, a solidariedade, a fé, o perdão, o respeito e o acolhimento. Então é tudo isso que o padrinho já vinha falar, né? E que de verdade é o que nós da Missão Belém já buscamos viver na vida, né? Porém, chega no tempo do Natal, acho que isso fica mais forte. Até mesmo quem não é cristão, quem não vive uma fé forte, constante, chega nesse tempo de Natal, a gente nota as pessoas querendo fazer algum gesto de bondade, fazer alguma doação, fazer alguma caridade. O Natal em si traz isso, né, no coração das pessoas, essa abertura, esse desejo de amar, ser amado, enfim. Eu acho que essa comunhão mesmo traz o espírito do Natal, por si só já traz isso no coração das pessoas. Para nós que somos cristãos, que conhecemos a Cristo, ainda mais forte, né, esse tempo de viver em família mesmo, viver em comunidade, viver realmente os valores, né, que é a palavra que falava agora a meditação, e não o consumismo, né,
que é comprar, é vender, é dar, é ganhar, e não é isso que mais importa, né? O que mais importa mesmo é fazer do nosso coração uma manjedoura, né? Acolher Jesus que nasce, mas dentro do nosso coração também. Como o meu coração está hoje, se Jesus for nascer nele hoje, né? Está digno, meu coração está limpo, meu coração está buscando pelo menos estar digno, estar pronto para receber Jesus. Então, para mim, essa meditação de hoje fica forte nisso também, né? Aí, quem quiser também colocar alguma coisa aqui, tá bom? Queria falar, né, sobre a época de 1997, mais ou menos, né? Quando nasceu um filho meu, né, o Ivan, o único, né? O segundo, o primeiro filho. E eu não acolhi ele, né? Eu acolhi ele, né, até os 6 meses, né? Levava os alimentos, ia tudo, mas a droga acabou que não deixou eu continuar a ficar perto dele, né? Aí mas a mãe dele falou que ele não era meu filho depois, né? Ela registrou ele no nome dela, e depois, quando ele fez 12 anos, ela trouxe ele até lá pra me conhecer na minha casa, né? E eu continuar na mesma vida de drogadição, né? Aí ela trouxe ele, eu tava lá dentro de casa intocado, aí me chamaram, aí ela veio falar pra minha mãe que era meu filho, né? E falar pra mim também, que ele era filho meu legítimo, né? E ela não queria ter colocado ele no meu nome por causa da vida que eu levava. E ele se parecia muito comigo, né, meu? E ele tinha sopro no coração e era aposentado. Aí nisso aí ela recebia o salário dele, né? E quando ele fez 18 anos, né? Aí a mãe dele largou ele, né? Porque ele estava nos vícios, né? Da maconha, das drogas, né? Aí ele estava com uma dívida com uma pessoa lá, tomou uma facada e perdeu um rim, né? Aí a mãe dele veio em mim pra me cuidar dele no hospital. De imediato eu fui, né? Fiquei uns 2 dias com ele no hospital. Quando ele saiu, eu levei ele pra casa, né? Que ela não queria ir mais com ela, porque ele já tinha tomado o cartão de pagamentos, aí ela não queria mais ele, né? Porque ele já tinha 18 anos. Aí eu fiquei com ele 30 dias em casa cuidando, na casa da minha mãe. Mas mesmo assim eu deixava ele na casa da minha mãe, que eu só queria ficar em casa usando droga. E não queria ter muito contato com ele, né? E nisso daí ele arrumou uma briga com a minha mãe e eu levei ele lá pra casa da Araceli. E ele saiu de lá depois, né? E depois ele veio pedir acolhida pra mim. E eu não ajudei ele. Eu não acolhi esse menino, né? No meu coração. Em 2021... Não, 2017 foi o ano que eu parei de usar droga. Mataram ele, né? Lá em Ilhéus, afogado na praia, né? Aí a mãe dele falou que ele tinha morrido afogado, não sei o que, mas aí minha irmã viu as fotos no jornal que ele tinha sido espancado e jogado no mar, né? Aí também isso aí foi um choque pra mim, né? Que foi a época que eu fui pra casa de acolhida de novo. Já tinha tido os problemas com a polícia, né? E fui pra casa de acolhida e fiquei o tempo sugerido lá, saí até que hoje eu tô restaurado, né? Desde essa última caminhada. E isso né? Se eu tivesse acolhido esse menino no meu coração, assim como depois que eu fui pra caminhada acolhi Jesus, né? Ele podia estar comigo aí hoje, né? E também perdi uma filha, né, em 2014, né, que também por causa de drogas, com 21 dias de nascida, ela dentro de casa, a mulher saiu para pegar droga e eu deitado no sofá bem louco também, a GCM entrou, levou ela embora, né, e pediram 3 meses para poder retirar ela no conselho tutelar e eu não fui, né, e hoje para ela deve estar com uns 12 anos de idade, né, não, 9 anos, você falou pra mim. Não, 2014? Você falou pra mim que ela deve estar com 12 anos. 2014, 12 anos.
É isso mesmo, ela deve estar com uns 11 anos, né? E eu não fui atrás dela, né? Mas foi adotada por uma família, né? Eu sei que ela deve estar bem. E é isso, né? Temos que acolher mesmo Jesus, né? Porque se eu conhecesse esse Jesus mesmo naquela época, eu não tinha tantas percas na minha vida, né? Eu sei que aquilo lá eu não posso mudar nada, né? Mas meu futuro eu posso fazer totalmente diferente. É que Deus já me deu uma esposa, né? E tem várias crianças lá no oratório, se eu não puder ter uma, mas a gente vai ter uma pessoa, uma criança para a gente poder cuidar. Mais alguém quer colocar complementar nossa meditação? Você vê que isso aí são percas que eu nem coloco no meu testemunho, né? Eu coloco só um breve caminho que eu percorri no meu testemunho, né? Que eu coloco mais a perca do meu pai, do meu irmão, né? Quando eu estava preso, né? E muitas coisas eu não coloco, mas Deus proverá que cada testemunho é para o momento certo, né? Só falando um pouco da meditação, né, que fala da humildade, né? Jesus, ele na sua humildade, né, ele nasceu, ele poderia ter nascido em berço de ouro, e ele nasceu numa estrebaria, né? No lugar onde os animais viviam, né? Hoje, pode ser a família mais pobre que tiver, a criança ela tem um enxoval, ela tem um berço, ela tem uma banheira. Existe até ONG que trabalha com esse tipo de coisas, né? Assim, para auxiliar uma criança quando nasce, para ela nascer, pelo menos com um pouco de dignidade, né? Uma roupinha. Até na própria maternidade, né? Eles têm um enxoval para dar para a criança, né? E Jesus, ele era o filho do rei, e ele foi nascer na humildade para mostrar para a gente o que tem valor, né? Que o valor maior não é bens. Que hoje você chega na casa das pessoas, tem uma árvore de Natal, tem um Papai Noel, mas dificilmente você vê um presépio. Só mesmo nas casas de pessoas que é católica, que tem uma vivência na igreja, que está lá o presépio, né? Esperando o dia 24 para colocar Jesus. Então é isso, né? Mostrar que hoje eu vejo que antigamente no Natal eu me preocupava de comprar roupa para mim, para os meninos, só pensava no material. Então tá com uns 3 anos, eu acho que eu não penso mais assim, né? Eu vou na missa, eu visto uma roupa mesmo que eu tenho, que eu não uso há muito tempo. O máximo que eu compro é uma sandália, mas eu não vou comprar porque eu comprei uma sandália pro casamento da Mônica, então é ela que eu vou usar. Nem o meu filho, ele não tá preocupado com roupa, né? Que ele era vaidoso, né? Então, assim, hoje eu percebo com tudo que aconteceu, Deus, ele sabe tirar um bem maior de tudo, né? Então, assim, até ele mesmo não tá mais com essas vaidades, com essas preocupações de roupa, de coisas, de ter, né? Então, assim, eu peço muito a Deus, né, que realmente ele permaneça assim, de não se preocupar de ter, mas de ser,
A gente tem que nos preocupar no que somos, né? E o que Deus pode fazer de nós, né? O testemunho do Sonildo é assim, um testemunho muito forte, né? Ele sempre vem mostrar das perdas, mas ao mesmo tempo mostrar o que Deus faz na vida do ser humano quando o ser humano permite, né? Quando ele dá essa abertura para Deus entrar. O que passou não tem mais como a gente trazer de volta, né? Eu também, muitas coisas hoje eu penso que eu poderia ter feito por meus filhos, ter sido uma mãe mais carinhosa, então eu acho que eu acabo muitas vezes até pecando um pouco em excesso, o que eu não dei para eles quando eles eram pequenos, por conta da minha separação, que eu acabei focando muito em trabalhar, em preencher minha cabeça com outras coisas, e não dei a atenção que eu deveria ter dado a eles quando eles eram criança. Eu acho que hoje, eles adultos, eu acabo querendo dar tudo que eu não dei, né? E quando eles eram pequenos, e assim, o meu medo que eu tenho é tão grande que aconteça algo assim, como aconteceu com o filho do Sonildo, né? Como muitas mães perdem os filhos, eu acho que o meu medo é tão grande de que isso aconteça, que eu acabo colocando assim, muitas vezes, o meu filho numa redoma, né? Numa bolha de proteção, para que não aconteça nada com ele. Muitas vezes talvez eu esteja até errando nesse sentido, mas só para frisar, né, a humildade, que a gente possa realmente valorizar o que tem valor. Falando das graças aí do Natal, né? De Jesus que nasce mesmo. Eu tive essa experiência também, né? De graças a Deus não perder para a morte, mas de não poder estar com a minha filha. E aí, como a Patrícia falava, o Sonildo também, Deus restitui, né? E de saber que daqui a alguns dias eu vou estar passando a virada de ano com a minha filha, né? Hoje ela tem 15 anos também. E quantos anos demorou para mim poder viver essa graça, né? Porque Deus sabe o momento certo de nos dar cada coisa. Então, acho que é o melhor presente de Natal que eu poderia ter mesmo, né? Estar com a filha que um dia eu não pude cuidar, não soube cuidar. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, senão eu vou para a oração final. Primeiro, é o Magnífica ou a oração, padrinho? Oração, né? Oração. Vem, Senhor Jesus, que nossos lares sejam um presépio e que nossas famílias sejam sinal da tua presença. E aí vem falar de novo do gesto concreto, né? Pra gente estar acolhendo, né? Hospedando alguém necessitado, fazendo uma visita numa casa de idosos, de acolhida também a gente pode trazer para nossa realidade, sendo nossos idosos acolhidos, fazer uma doação concreta, né? E fazer isso antes do Natal. Então, se a gente puder estar vivendo essa doação concreta, a gente tem muitas casas para escolher, tá bom? Não se aveste, não. Escolhe a mais próxima da sua casa. E já tá Guadalupe, né, Dri? Bora pro oratório. Também. E aí, então, que cada um possa escolher mesmo um gesto concreto de tá fazendo mesmo, né, o Natal acontecer. Acho que me perdi, tá. Oração final. Todos. Senhor Deus, que a tua presença nos torne mais unidos, mais fiéis e mais comprometidos com a tua ação. Dá-nos a graça de amar como tu nos ama e de anunciar com a nossa vida o Evangelho. Abençoa nossas famílias, nossas ações e nossos corações.
para que acolhamos Jesus que vai nascer. Amém. Que reza, Pri? Adriane ia rezar, ela saiu? Não, eu tô aqui. Tá, peraí. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua voz se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos se despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido aos nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Pri? Encerramos o 5º dia, hein? Ó, passamos da metade já, hein? Passamos a metade, até que o Senhor nos sustentou. Amanhã a gente vai meditar os pastores, hein? Olha o tanto de pastor aqui na tela, ó. Os pastores. Família, é isso aí. Com a graça de Deus, né? A gente tá aí, passamos da metade, né? É muito lindo, né? Meditar essa trajetória, né? De Jesus, né? Acho que é forte para todos nós, aquilo que eu falei, né? Quando a gente começa a meditar esse caminho, nosso coração começa já a dar uma tremida, né? Porque é Deus agindo mesmo, né? Até os testemunhos, até as lembranças que às vezes dá aquela dorzinha, é Deus agindo, Deus curando, Deus tocando, Deus trazendo conforto para cada um de nós, e continuemos assim, unidos, né? Mesmo, né, cada um na sua casa, né? Mas unidos em oração, tá bom? E agora é aquele momento, né, especial, aquela fotinha linda, todo mundo, as mulheres todas maquiadas, cabelo preto, os homens cabelo cortado, barba preta. São essas mulheres, não sou eu. Bora lá, família. 1, 2, 3 e... Aê! Deus abençoe. Boa noite, família. Amanhã tem mais, hein? Boa noite.